que estamos vivendo uma crise climática, isso todo mundo sabe. Bom, pelo menos todo mundo que não tá com a cabeça enfiada dentro de uma privada ideológica. Mas você já parou pra pensar que o problema talvez não sejam os seus banhos longos e a sua baixa adesão à reciclagem, mas sim, sei lá, o capitalismo? Fica até o final do vídeo que hoje eu vou te explicar direitinho. Olá, me chamo Brigitte Aljubarrota. No vídeo da semana passada nós conversamos sobre o que é a emergência climática. Se ainda não assistiu, pode clicar no card, assistir e depois voltar aqui. No vídeo de hoje vamos continuar essa conversa. Vamos nos aprofundar nas condições históricas e materiais que nos fizeram chegar onde estamos. Isso quer dizer que vamos praticar a minha arte, que é apontar o dedo na cara das outras pessoas pra falar que elas estão fazendo merda. É muito comum ouvirmos falar que o ser humano é o responsável pelas mudanças climáticas, mas isso não é bem a verdade. Esse vídeo não é pra dizer que as mudanças climáticas não são resultados de ações humanas. Não me entenda mal, e nem vem tentar distorcer minhas belas palavras porque eu sou vingativa. O que eu quero levantar aqui é uma simples pergunta. Todos os seres humanos estão envolvidos nas mudanças climáticas da mesma forma? Como não gosto de enrolar, vou ser direto aqui. Nem todas as pessoas têm ou tiveram a mesma responsabilidade sobre essas mudanças. A quantidade de emissão de gases de efeito estufa tem uma relação direta com a classe social que a pessoa pertence. Os 10% mais ricos da população mundial, por exemplo, são responsáveis por 49% das emissões de dióxido de carbono. Quem diria que alguém que anda de jatinho particular toda semana emite mais gases de efeito estufa que uma pessoa que mal consegue pagar a passagem de ônibus? É surpreendente. Temos relatos da existência do gênero humano há pelo menos 2,5 milhões de anos aqui no planeta. Já nossa espécie, a Homo sapiens, está aqui por pelo menos 200 mil anos. Só que a degradação massiva do meio ambiente só tem início no século XV, com os europeus basicamente roubando os continentes, chacinando os povos originários e derrubando matas nativas para lucrar com seus recursos e as populações escravizadas que eles levaram até esses lugares. Avançando um pouco no tempo, temos o aquecimento global se intensificando mais ou menos em 1940. Se o ser humano tá aqui há tanto tempo, por que só nos últimos 500 anos começamos a degradar tanto o meio ambiente? E por que o aquecimento global só teve início nos anos 80? O que mudou? As relações sociais e econômicas mudaram. Quando paramos para analisar o momento em que temos o aumento da emissão dos gases de efeito estufa, acabamos nos esbarrando no desenvolvimento do maravilhoso sistema capitalista. No século XV, com os grandes reinados do continente europeu viajando ao redor do planeta, chacinando as populações nativas dos demais continentes, busca de lucro, tivemos a transformação do capitalismo em uma força global, tendo como base a utilização de capital como agente de desenvolvimento, que só acontece com a acumulação e a expansão territorial. A partir disso, tivemos a conhecida Revolução Industrial, da qual os primeiros países que passaram por ela foram Inglaterra, França, Países Baixos e os Estados Unidos da América. É justamente essa revolução tecnológica que possibilitou a passagem da organização social, chamada por Darcy Ribeiro de capitalismo mercantil, para a organização chamada neocolonialismo. Partindo desses processos, esses países criaram um sistema econômico engolindo os outros que não passaram por essa revolução, e como esses primeiros países possuíam conhecimentos sobre uma tecnologia mais avançada, guardaram esses saberes consigo e criaram um sistema econômico em que o restante do globo é dependente deles. É como o relacionamento de quase 80% da sua família, sabe? Com o passar do tempo, os Estados Unidos da América se tornou referência e tivemos a disseminação do padrão cultural desse país lazarento para a periferia do sistema. E sim, vivemos na periferia do sistema capitalista. Quem diria isso de um país tão rico social e economicamente como o Brasil? Ao mesmo tempo, o núcleo do sistema capitalista adotou um modelo de gestão industrial e produção em escalas que nunca seriam atingidas sem esse desenvolvimento tecnológico. Isso possibilitou que outros produtos industrializados se tornassem acessíveis em massa ao mercado consumidor. E como a maior parte do sistema basicamente vende matéria-prima para comprar os produtos industrializados desses países centrais, esses últimos encheram o rabo ainda mais de dinheiro e capital. Falando em encher o rabo de dinheiro, falando em trabalho, só gostaria de lembrar que esse canal é pequeno e dá muito gasto. Eu sou só uma pobre professora que passa seus dias na base de ansiolíticos, antidepressivos e cafeína. E por isso, quiserem me dar uma forcinha, não deixa de interagir com o vídeo. E não tô falando pra dar tchau pra tela, tô falando pra clicar no gostei, deixar um comentário pra dar uma engajada e fazer o YouTube mostrar esse vídeo pra mais pessoas. Se ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. E se quiser ajudar financeiramente, você pode comprar o nosso e-book. Vem propaganda!
Você está cansada de ser uma pessoa miserável com baixa perspectiva de vida por conta da atual emergência climática? E além disso tudo, não consegue um mínimo de paz por estar com seu nome mais sujo que pau de galinheiro? Seus problemas acabaram! Chegou o novo e revolucionário Lucrando com o Fim do Mundo. Neste e-book, Brigitte Aljubarrota nos conduz por uma jornada mágica construindo um mindset inédito. As catástrofes climáticas deixam de ser meros desafios e se transformam em cases de sucesso para a criação de negócios disruptivos, partindo de uma perspectiva de prosperidade completamente original. Compre hoje mesmo a sua edição de Lucrando com o Fim do Mundo e passe a utilizar o sistema climático global em colapso como fonte para o seu primeiro milhão. Toda a dinâmica do pós-Segunda Guerra possibilitou a expansão desse modelo ao redor do globo, que por sua vez possibilitou o crescimento econômico dos países ditos desenvolvidos, inicialmente tomando um formato de liberalismo chamado de embutido ou de estado de bem-estar social. E sim, diferente do que os ANCAPs dizem, não foi o livre mercado o responsável pelo sucesso do capitalismo, mas recentemente tivemos uma nova conformação liberal chamada de neoliberalismo. Nesse momento, os países da centralidade do sistema, que se desenvolveram justamente pelo investimento dos estados, passam a falar para os países da periferia do sistema que para crescer é preciso não ter estado nenhum. Olha só que outras pessoas espalhando exatamente o seu segredo ao redor do planeta para que todo mundo fique rico. Isso foi uma ironia. Os países da centralidade do sistema usaram basicamente uma escada estatal para chegar aonde estão. Chegando lá, eles chutaram essa escada para que ninguém mais chegasse perto deles. Como resultado, tivemos o aumento do lucro dessas classes dominantes desses países e o aumento da degradação do meio ambiente. Em termos mais técnicos, podemos falar que isso é basicamente a mão do livre mercado batendo na tua bunda. Quando olhamos o gráfico que mostra a liberação dos gases do efeito estufa, conseguimos ver como seu crescimento tem um impulso em 1950, em paralelo com a consolidação de um sistema que só se mantém em pé por continuamente explorar o máximo possível da natureza humana e não humana. É tipo uma bicicleta, sabe? Se tu parar de pedalar, tu cai. Só que no lugar de usar a energia dos teus músculos, você usa energia da esmagadora maioria pobre do planeta e os ecossistemas que ainda restam. É o capitalismo verde. Estamos onde estamos agora não por ignorância. Já sabemos desses problemas há décadas, bem como já temos soluções alternativas. E tudo isso não é posto em prática simplesmente por não ser lucrativo para as classes dominantes do nosso país, nem para os países da centralidade do capitalismo. No fim, temos duas alternativas. Ou aceitamos o colapso ambiental como um fato definitivo, coisa que ele não é, ou levantamos a bunda da nossa cadeira e começamos a mostrar para as outras pessoas como é que não é a pura e simples existência humana responsável pela crise ambiental. O responsável é o nosso sistema econômico baseado em explorar a força de trabalho e os recursos do planeta ao máximo possível em busca de lucro, que já não se sustenta e precisamos abandoná-lo o mais rápido possível. E é por isso que o capitalismo é o responsável pela crise climática. Vamos falar sobre possíveis soluções em vídeos futuros, mas enquanto isso, comenta aqui quais soluções você tem para esse problema. Se você quer se aprofundar ainda mais sobre essas questões climáticas, você pode clicar nessa playlist aqui para assistir. Se quiser, você pode clicar nessa outra playlist aqui também, que a gente fala mais sobre ciência, só que a filosofia da ciência mesmo, um negócio mais nerd. E se você ainda não tá inscrito aqui, ó, se inscreve aqui, clicando nesse botãozinho que tá aparecendo bem bonito na sua tela aqui, ó. E é isso, a gente volta na semana que vem, se eu não surtar até lá. Beijos de luz.